Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. O verso de número 16. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Declare comigo, diga assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Declare, eu tenho a mente de Cristo. Agora aponta com o dedão de profeta para esse que está ao seu lado. Diga, você tem a mente de Cristo. Agora feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Palavra preciosa, palavra viva que produz vida em nosso ser. Nós te louvamos por essa verdade aqui declarada. Nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós temos a tua mente. E nós queremos agora, em nome de Jesus, rejeitar tudo aquilo que não procede da mente do Senhor sobre as nossas vidas. E nós lançamos fora de nossas vidas todo o engano, toda mentira que um dia o diabo quis plantar sobre nós. Porque a tua palavra declara, nós assim cremos e nos apropriamos, que nós temos a mente de Cristo. E nós então te pedimos nessa noite, ministra o nosso coração acerca dessa verdade. Nós queremos aqui nessa noite, Pai, sermos revigorados pela verdade bendita da palavra do Senhor. E nós queremos então, aqui nesse lugar, sermos ainda mais esclarecidos e aprofundados acerca dessa verdade tão bendita. Nós te pedimos isso no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Levante um aplauso ao Senhor. E você pode sentar. Aleluia. Que verdade tão preciosa, que precisa encontrar o seu lugar em nossas mentes e corações. A palavra do Senhor, ela nos assegura de que nós temos a mente de Cristo. Diga amém. Mas você já parou para notar quantas vezes por nossa mente paira aquilo que não procede dos céus? Quantas vezes os nossos pensamentos, eles são pensamentos que são, na melhor das hipóteses, terreno, quando não podemos declarar demoníacos ou diabólicos? Quantas vezes sobre as nossas mentes não pairam mentiras do inferno? Mas olha que a palavra do Senhor declara que nós temos a mente de Cristo. Entenda comigo nessa noite que esse é o nosso filtro. O que deve, encontrar respaldo sobre o nosso ser é a verdade bendita declarada pela palavra do Senhor, que nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo, amém? É pensar como Cristo. Então nós não podemos pensar de maneira diferente. Mas o que de fato deve prevalecer sobre a nossa mente é a mente de Cristo. E por que é tão importante você compreender essa verdade? Porque existem aspectos que são inerentes ao Evangelho, que muitas vezes nós os tratamos como sendo algo periférico. Muitas vezes nós estamos fazendo campanhas para adquirir ou para usufruir aquilo que já é nosso. Então nós precisamos entender que nós temos a mente de Cristo.
Você já me ouviu citar várias vezes aqui, Efésios capítulo 1, verso 3, quando diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você diz amém? Essa é uma verdade tão preciosa, mas que muitas vezes não tem encontrado seu lugar na nossa vida. Ou seja, eu não serei abençoado, mas eu já sou abençoado, amém? A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi plenamente aceito pelo Senhor, de modo que tudo já foi cumprido nele. A palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo é de Cristo e tudo que é de Cristo pertence a nós, amém? Como é glorioso e como é precioso nós compreendermos essa verdade. Mas muitas vezes nós tratamos alguns aspectos do Evangelho como se estivesse do lado de fora ou em algum lugar distante, que nós precisamos acessar e trazer para as nossas vidas. Então nós queremos compartilhar nessa noite o que é que a palavra de Deus declara para nós. E hoje, especificamente, eu quero tratar com você acerca daquilo que Cristo providenciou por nós lá na cruz, quando diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Amém? Abra a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Os versos 23 e 24. Mateus 4, 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Diga comigo: ensinando nas sinagogas. E prossegue o texto: pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Diga: todo tipo de doenças e enfermidades. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Nós encontramos aqui uma descrição daquele que foi o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que ele percorria toda a Galileia. O Senhor Jesus Cristo, ele manifestou o reino de Deus aonde quer que ele fosse. E ele fazia isso com intencionalidade. A palavra do Senhor declara que havia momentos em que Cristo estava num determinado lugar e as pessoas vinham até ele e ele dizia assim: olha, nós ainda precisamos ir a outro lugar, porque todos devem ter um encontro com Deus. E essa era a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ia por todos os lugares. E a palavra diz que ele estava ensinando nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino. E a palavra diz que, olha, todo tipo de doenças e enfermidades eram curados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A sua fama começou a crescer, começou a aumentar, começou a se expandir, de forma que de outros lugares as pessoas então traziam os seus enfermos para que ele os curasse. E você vai perceber aqui, olha, que havia assim um recheio de enfermidades, irmãos, né? Misericórdia. Mas olha, a palavra diz que eles traziam endemoniados, epiléticos, paralíticos, todo tipo, toda sorte de doenças e enfermidades, e Jesus curou a todos. Diga comigo: Jesus curou a todos. Sabe o que é que nós percebemos aqui na palavra do Senhor? Que a totalidade da cura era uma realidade presente na vida e no ministério de Jesus. O Senhor, ele estava sempre curando pessoas. E eu quero chamar a sua atenção quando a Bíblia diz assim: olha, Jesus estava ensinando nas sinagogas. A sinagoga nada mais era do que a igreja da época. Eles tinham em suas mãos as escrituras. Eles tinham ali os profetas e a lei.
E Jesus então foi lhes ensinar acerca do reino de Deus. É interessante porque muitas vezes nós temos muitos filtros na nossa mente. Nós temos a nossa mente muitas vezes condicionada pelas nossas experiências. Por exemplo, algo para que você possa compreender. Digamos que você vai tirar a sua habilitação. E por alguma razão você não foi bem e você foi reprovado. Existe a possibilidade de você novamente tentar tirar a sua habilitação. Mas como você talvez sofreu uma experiência ruim, muitas vezes você condiciona a sua mente, dizendo, vai dar errado de novo. E muitas vezes você já se prepara para isso. É assim que acontece. E alguns chegam a acreditar que nunca vão conseguir tirar a sua carteira de habilitação. Sabe, existem muitos que desistiram, porque acreditaram que não conseguiriam tirar uma carteira de habilitação. Agora eu queria que você pudesse pensar comigo, que experiências, elas acabam, sabe, tomando um lugar na nossa mente. E muitas vezes a nossa mente, ela fica condicionada a acreditar em algo e a desacreditar em algo. E ali está Jesus ensinando nas sinagogas. E qual era o intuito de Jesus em ensinar na sinagoga? Jesus veio para lhes trazer a mente do céu. Você pode dizer amém? E Jesus faz isso através do ensino, e Jesus faz isso através da demonstração do ensino. Jesus era aquele que ensinava acerca do poder de Deus, e Jesus ele era aquele que demonstrava acerca do poder de Deus. Então Jesus ele não simplesmente falava que todas as coisas eram possíveis em Deus, mas ele mostrava que todas as coisas eram possíveis em Deus. De tal maneira que diz a palavra que todos eram curados quando se deparavam com Jesus em suas enfermidades. E agora nós estamos aqui diante dessa palavra, nós estamos aqui diante dessa verdade. E eu creio que todos que estão nesse lugar são pessoas que têm a Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, amém? Isso significa dizer que todos aqui têm a mente de Cristo, amém? Mas você já parou para notar que muitas vezes o que determina aquilo que nós pensamos não é a mente de Cristo, mas são as nossas experiências. Porque muitas vezes nós condicionamos enfermidades e enfermidades. Algumas que é como se fosse possível o Senhor tocar. Há outras que quando há um diagnóstico, as pessoas logo se preparam, porque dizem, não há como mudar essa realidade. Mas olha o que declara a palavra do Senhor: Jesus curou a todos, diga amém. Agora eu pergunto para você, por que era que Jesus curava a todos? Talvez você possa dizer, porque ele era Jesus. E de fato ele era, amém? Ele continua sendo. Mas é interessante que o mesmo Jesus, ele disse, olha, mas aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e vai fazer outras obras ainda maiores. Então, se nós cremos que Jesus é quem ele foi, quem ele disse ser, se nós acreditamos na sua palavra, e a sua palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação, por que é que muitas vezes nós não vemos as mesmas obras que ele realizou sendo realizadas por nós? Porque de alguma forma parece que nós somos mais terrenos e menos celestes. E aí nós precisamos entender que Paulo está declarando, a igreja de Corinto está declarando para nós hoje, que nós temos a mente de Cristo, diga amém. Então o que é que eu e você precisamos? De uma renovação de mente. Paulo disse
escrevendo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Então, é a renovação da nossa mente, é pensar como Cristo, que vai trazer renovação do nosso ser e para esse mundo. Então era com esse intuito que Jesus ensinava nas sinagogas. E olha o que é interessante, porque olha, no princípio, Jesus, ele fez tudo sozinho. Ele começou a trazer sinais sobre a terra. Mas a palavra do Senhor nos declara que ele orou, e ele disse aos seus discípulos: vocês precisam orar para que o Senhor levante mais trabalhadores. Os campos estão prontos, eles estão brancos para a colheita, mas é preciso trabalhadores. E os discípulos então, eles começaram a orar, e talvez para surpresa deles, eles foram a própria resposta da oração de Jesus. E aí Jesus então agora começa a ensiná-los a agir como ele agiu. Jesus disse: agora vocês vão. E vocês vão fazer conforme eu fiz. Jesus disse: eu dei para vocês autoridade, eu dei para vocês poder, e vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão fazer, diga amém. Então perceba que Jesus agora arregimentou um povo. A mensagem de Jesus, ela era uma só: o reino de Deus está próximo, amém? Depois da sua ressurreição, lá em Mateus 28, Jesus disse assim, irmãos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso eu digo a vocês: vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Como é que nós vamos fazer discípulos de todas as nações se não tivermos a mente de Cristo? Nós precisamos pensar como Ele, porque a maneira como eu penso determina a maneira como eu ajo. Se eu acredito que não é possível, não será, irmãos. Mas quando eu creio que todas as coisas são possíveis, elas se tornam possíveis. Sabe o que é interessante? Porque Jesus, ele nunca teve problema para curar ninguém. Nunca. Mas muitas vezes, isso é uma tremenda dificuldade para a igreja deste tempo presente. É interessante porque, olha, deixa eu dizer para você, Jesus não teve dificuldade nem mesmo para curar na sua própria terra natal. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus ali, ele não operou cura. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ali em Nazaré, ele queria fazer grandes coisas. Mas ele não pôde fazer grandes coisas porque ali havia incredulidade no coração das pessoas. Então o que foi que ele fez? Curou alguns, poucos enfermos. É interessante porque, olha, até mesmo quando não havia fé, Jesus promovia cura. E o que é então que Jesus ele não pôde fazer em Nazaré? Jesus ele não pôde estabelecer a cultura do céu, porque havia incredulidade no meio deles. Mas a incredulidade, ela não foi poderosa o suficiente para impedir que Jesus manifestasse cura naquele lugar. Você lembra quando Jesus se encontrou com aquele paralítico lá no tanque de Betesda? A Bíblia diz que Jesus disse para ele: e aí, você quer ser curado? E a Bíblia deixa muito claro para nós que ele não tinha fé nenhuma para isso. Ele disse: olha, eu estou aqui, mas sempre que a água é agitada, outro chega, vai na minha frente, eu nunca consigo entrar na água. Mas Jesus não estava perguntando nada daquilo, irmãos. A única coisa que Jesus estava perguntando é: você quer ser curado?
E perceba que não havia fé naquele homem para ser curado, mas Jesus o curou, amém? E por que Jesus curou? Porque Jesus tinha a mentalidade do céu. E essa é a mentalidade que eu e você precisamos exercer na terra. Você concorda comigo que no céu não há falta? Sim ou não? No céu não há escassez. No céu não há impossibilidades. O céu, ele é perfeito, amém? E a palavra do Senhor nos declara que Jesus Cristo, ele veio da parte de Deus para trazer o céu para a terra. Então entenda que o céu já é uma realidade, irmãos. Diga amém. Uma vez eu falei aqui sobre isso, você precisa entender, eu quero trazer isso novamente à sua mente. Nós não podemos confundir o nosso destino com a nossa missão. O nosso destino é o céu, todos nós vamos para o céu, amém? Todos nós, aleluia. E vai ser maravilhoso, amém? Mas a nossa missão é trazer o céu para a terra, irmão. Foi isso que Jesus fez. Jesus trouxe uma realidade para a terra nunca antes vista. E aliás, ele ensinou os seus discípulos a orarem assim: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra assim como ela é feita. Nós vamos para o céu. É questão de tempo, nós vamos chegar lá, amém? Mas a nossa missão, enquanto lá não chegamos, é trazer o céu para a terra. Jesus fazia isso o tempo todo, irmãos. Ele percorria todos os lugares, trazendo o céu para a terra. Você já imaginou que tamanho impacto é na vida de alguém que não tem o conhecimento de quem é Deus, ele simplesmente se deparar com você e ele esbarrar com o céu na terra? Sabe, um texto que vem à minha mente agora, que todas as vezes que eu leio, ou quando ele é citado, eu fico assim, em estado, sabe, de, não é bem choque, mas eu fico assim, maravilhado. É quando Pedro tirou lá a sua faca, espada, punhal, seja lá o que for, e a Bíblia diz que ele foi lá e ele cortou a orelha de Malco. E como alguém já disse, ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar o pescoço, porque ele errou. Mas sabe o que é que me impressiona? É quando Jesus pega a orelha e coloca no lugar outra vez. Agora imagina como é que Malco não ficou, irmão. Eu vim para matar esse cara. Eu vim para prender esse cara. E esse cara, quando a minha orelha é decepada, coloca ela no lugar. Você pode ter certeza que Malco nunca mais foi o mesmo, irmão. E o que foi que aconteceu? Malco se encontrou com o céu. As pessoas, quando nos encontrarem, elas precisam ter um encontro com o céu. Elas precisam se encontrar com o Senhor. E você precisa entender que você carrega isso, amém? Nós carregamos a presença e a glória de Deus conosco. Agora, para que nós possamos manifestar o céu, nós precisamos pensar como Cristo. Eu tenho certeza que nunca passou pela mente do Senhor: bem, eu vou ministrar uma cura aqui, será que ela vai acontecer? Será que ela não vai acontecer? Isso passa por nós. Mas é preciso entender que nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez, diga amém. Então eu quero compartilhar com você duas chaves preciosas para que você possa manifestar o reino de Deus, para que você possa operar a partir da mente de Cristo. A primeira delas, diga comigo: reconhecer a presença do Senhor. Entenda uma coisa: Deus está presente, diga amém. Não existe um só instante de nossas vidas
em que o Senhor não esteja presente. Ele está conosco em todo o tempo. Ele está conosco em toda circunstância. Ele não nos falta. Ele é o nosso bom pastor. Ele prometeu isso na sua palavra. Ele disse assim: olha, eu nunca deixarei vocês sozinhos. Você já parou para imaginar o que é isso? Nunca você estará sozinho. Ele sempre estará com você. Sabe, mesmo quando você se desvia, mesmo quando você procura caminhos que não é o caminho que o Senhor tem para você, o Senhor está presente. Ele está com você. Agora, sabe o que é que muitas vezes nos falta para que o céu venha sobre a terra? A consciência da sua presença. Porque muitas vezes quando você vai ministrar uma cura, você quer ministrar a partir de você mesmo. Você acha que é você que está fazendo. Eu acho que sou eu que estou fazendo. Por isso logo eu penso, e se não acontecer? Agora quando você toma consciência, Ele está presente, Ele está comigo, tudo se faz diferente, irmãos. Jesus tinha essa consciência. Jesus tinha consciência de que Ele não estava só. Aliás, Ele disse: olha, eu nada faço de mim mesmo. Tudo que eu faço, eu só faço porque eu vejo o Pai fazendo. Então, olha, nós precisamos ter a consciência da presença de Deus, amém? Declara-se comigo, diga: olha, eu tenho acesso a toda a abundância do céu. Há um céu aberto. Jesus o abriu. Amém? Então entenda essa verdade. Olha, você tem acesso a toda a abundância do céu. Jesus, ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Os céus estão abertos. Jesus abriu os céus. O céu é uma realidade presente. Agora, algumas pessoas perguntam: por que eu não sou curada? É interessante porque eu vi a expressão que dizia assim: olha, essa pergunta, ela é uma pergunta errada. E sabe o que é interessante? Porque se nós formos nos ater a isso, nós vamos ficar simplesmente nisso. Mas nós podemos ir além. Como nós já declaramos aqui, Jesus, Ele sempre promoveu o céu aonde Ele foi. Sabe, quando nós declaramos assim: olha, por que eu não sou curado? É porque nós estamos mais fixos na enfermidade que muitas vezes carregamos do que no céu que está aberto para nós. Porque ao invés de nós ficarmos atentando para as doenças e enfermidades, nós devemos atentar para a glória de Deus que está disponível e acessível para todo aquele que crê. Jesus não ficava pensando: mas e essa paralisia? E essa cegueira? E essa surdez? Não era isso que chamava a atenção do Senhor. Mas o que chamava a atenção do Senhor era aquilo que Ele carregava. Nós temos a mente de Cristo. O que deve chamar a nossa atenção, irmãos, não é a impossibilidade ou o tamanho da enfermidade, mas o que de fato deve encher os nossos olhos e o nosso coração é aquilo que nós carregamos. O céu, ele é extremamente glorioso, amém? Então nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não era uma mente duvidosa, mas a mente de Cristo era uma mente assertiva. Ele veio para trazer o céu para a terra. E como nós podemos então ministrar essa verdade
sobre a vida de pessoas. Porque muitas vezes as pessoas chegam para nós e elas têm toda uma história, elas têm todo um enredo, ela tem, sabe, toda uma circunstância que, se você simplesmente permitir, você vai passar talvez horas para que ela possa contar a sua história e a sua enfermidade. E o que é que eu e você devemos então, numa hora como essa, como nós devemos agir? Jesus nos ensina. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele via cada pessoa. Jesus, ele conseguia enxergar cada ser. E essa é a primeira atitude que eu e você precisamos tomar. Olhar bem nos olhos da pessoa a quem nós vamos ministrar e amá-las. Nós precisamos nos compadecer delas. Naquele momento, essa pessoa, ela é a pessoa mais valiosa do mundo. Jesus ensina isso para nós. Muitas vezes Jesus, ele estava seguindo o seu caminho, seguindo o seu curso, e alguém padecido de enfermidade mudava o curso de Jesus. Porque quando Jesus se deparava com alguém na sua enfermidade, naquele momento, aquela pessoa se constituía a pessoa mais importante a quem Jesus precisava ministrar. E aí o que é que nós podemos, como é que nós podemos agir sobre a vida dessas pessoas? Guarda essa chave no seu coração. Jesus disse assim: eu nada faço de mim mesmo. Tudo o que eu faço é o que eu tenho visto o Pai fazer. Então, quando você for ministrar a alguém que estiver ali na agonia da sua enfermidade, quando essa pessoa parar um pouco, quando essa pessoa respirar fundo, e aí você pergunta ao Pai o que o Senhor está fazendo por ela agora. Olha, não vai adiantar tanto nós ficarmos ouvindo horas e horas acerca da enfermidade que alguém pode carregar. Não é que isso não possa ser feito, mas se nós temos a mente de Cristo, o que de fato nós precisamos é saber o que o Pai está fazendo na vida daquela pessoa. E a partir desse momento, você vai então ministrar sobre ela aquilo que os céus estão fazendo. Porque os céus estão em constante ativação. Os céus sempre estão operando algo, sempre estão fazendo algo em favor de nossas vidas. Você pode dizer amém? Então, duas coisas. Primeiro, a consciência da presença. Jesus está no ambiente. Jesus está presente. Para um pouco nessa hora, fica de pé, fica de pé. E feche os seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos. E começa nessa hora a ter consciência da presença do Senhor aqui nesse lugar. Perceba Jesus aí com você. Você não está só. Jesus está presente. Ele está ao seu lado. Tome consciência da presença dele. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele está com você agora.
E quando Ele está presente, irmãos, uns sentem uma paz, outros sentem alegria, outros sentem conforto, outros sentem consolo. O fato é que Ele está presente, então deleite-se nele. Deleite-se na sua presença nessa hora. Deixe a presença dele fluir em você. Outros cantam. Deixe a presença dele fluir. Deixe ele fluir. Deixe ele lhe tocar nessa hora. Deixe ele lhe envolver. Oh, Ramanalabasori Alamanalabas. Oh, Yamamanalabasora Manalabababas. Yamanalabasori Alamanalabas. Shori Alamanalabas. Ele disse que estaria presente. Ele disse que enxugaria dos seus olhos toda lágrima. Ele disse que removeria do seu ser toda dor. Ele está com você agora. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua entre nós. Oh, Ramaya Soyanda Lamanalabas. Choralamanalabas. Eu queria que agora você começasse a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo nesse lugar? O que é que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão? Porque o Senhor está operando algo em nossas vidas, irmãos. O Senhor está fazendo algo nesse lugar. E a palavra de Deus diz que quando Deus está presente no ambiente, há liberdade, as coisas fluem, elas acontecem, as curas elas se manifestam, elas se estabelecem. E o Senhor está fazendo algo agora. Então pergunte e diga: Pai, o que é que o Senhor está fazendo nesse lugar? Abre os meus olhos. Me mostra o que o Senhor está fazendo, porque eu quero fazer com o Senhor. Então, enquanto o Pai te mostra, se o Pai abre os seus olhos e você consegue enxergar, você consegue perceber algo na vida de alguém, e você quer ministrar aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele, faça isso agora, saia do seu lugar. Se o Senhor lhe dirige aí a alguém agora, e declare sobre ela aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Você tem toda a liberdade. Nós queremos agir, Senhor, conforme o Senhor está fazendo. Nós queremos ministrar conforme o Senhor está ministrando. Então abre os nossos olhos agora, Pai. Nos mostra o que o Senhor está fazendo, porque nós queremos cooperar com o Senhor. Talvez o Senhor esteja dando para você uma palavra para alguém. Se você recebe uma palavra de Deus agora para alguém, entregue essa palavra. Se é uma palavra de cura, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação. Se Deus está lhe movendo a fazer algo, faça isso agora, em nome de Jesus. Traga o céu para a terra agora, querido.
Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Deixe o céu descer agora aí onde você está. Sim, Espírito Santo. Mova-se no nosso meio. Mova-se no nosso meio. O Senhor está entre nós. A tua palavra declara, Senhor, e nós nos apropriamos dessa verdade, de que nós temos a mente do Senhor. E é a partir dessa mente que nós queremos nos mover. Que todos os nossos passos, Senhor, sejam passos dados a partir de uma mente renovada pelo Senhor. Nós temos o céu sobre nós. Nós abrigamos em nós o Espírito Santo do Senhor. O poder operante em toda a criação. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não estamos sós. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela sua glória nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque coisas impossíveis se tornam possíveis na sua presença. Pai, no nome de Jesus, sela as nossas vidas nessa noite com essa verdade de que nós temos a mente de Cristo, que nós não vivemos nem nos movemos por circunstâncias, mas nós movemos e existimos pela realidade da mente dos céus. Toca, Senhor, agora cada mente aqui presente, em nome de Jesus. Eu declaro a palavra do Senhor sobre você. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. E nós declaramos, Pai, que é assim que nós vamos nos mover nesse lugar e aonde o Senhor nos mandar, a partir da mente do Senhor. E coisas extraordinárias e gloriosas, revolucionárias, vão acontecer nesse lugar para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Continua falando ao nosso coração. Continua ministrando ao nosso coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito paire sobre nós
e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Você diz amém. E se por alguma razão o Senhor lhe deu uma palavra para alguém e você não entregou essa palavra, você ainda tem liberdade para fazer isso, porque agora é que o culto começa. Amém? Então o culto começa agora. Então, de agora em diante você tem a oportunidade, irmãos, de ministrar, de fazer como Jesus fazia, saindo pelas ruas, espalhando o amor do Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.